Na década de 1980, uma notícia aqui da nossa região atravessou as fronteiras do Brasil, chegou aos Estados Unidos e à Europa. Foi a aposentadoria de um cavalo. Esse é o assunto do Câmera Retrô. Comigo aqui no estúdio, Luiz Francisco Lede Castro, advogado, jornalista e historiador de Jardinópolis. Também é criador do canal Descobrindo Jardinópolis no YouTube. Luiz, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Visita na Record. Olá, Pascunha, é um prazer estar aqui hoje. Luiz, me diga uma coisa, quer dizer que em 1987, em março inclusive, né, há exatos 34 anos, o assunto aqui na região e também em outros países era a aposentadoria do cavalo guarani. Quem era o cavalo guarani? Exatamente. O cavalo guarani era o responsável pela tração da coleta do lixo no distrito de Jurucê, pertencente a Jardinópolis. E na época, já fazia cerca de 24 anos que ele estava nessa função. E essa situação começou a ser tratada como algo muito remoto, porque várias cidades já haviam deixado a coleta por tração animal e aderido à coleta por tração motora. Por exemplo, por um trator puxando uma carreta. E foi essa repercussão, foi esse o assunto que surgiu naquele ano de 87, que deveria se afastar o cavalo guarani e a prefeitura aderir a esse novo modelo de coleta do lixo. Agora, todo esse burburinho aí na cidade que ganhou o mundo inteiro, né? Começou por quê? Não poderia, na época, por exemplo, ter apenas deixado o cavalo de trabalhar, mas aí surgiu essa aposentadoria e essa iniciativa surgiu de quem? Essa ideia nasceu na Câmara Municipal de Jardinópolis. Naquela época havia um vereador, Carlos Magno Riu, que havia sido eleito pelo distrito de Jurucê. E ele que iniciou essa iniciativa na melhoria da coleta do lixo. E o assunto que surgiu na Câmara foi o que fazermos com o cavalo guarani. E alguém teve a ideia, entre os vereadores, de aposentá-lo. Eu acredito que essa iniciativa da aposentadoria seja para acelerar aquele processo de substituição da tração animal pela tração motora, porque conta-se, inclusive, que um trator já havia sido adquirido pela prefeitura. Só que por uma questão burocrática, havia uma demora nesse processo. E eu acho que se substituísse o cavalo guarani por um outro cavalo, ficaria bem ruim para a imagem do prefeito naquela época. Ainda mais, a gente está falando de 34 anos atrás, porque uma situação dessa hoje é praticamente inimaginável, né? Visto aí as leis de proteção aos animais, o cavalo fazia ali a coleta, né, do lixo ali de todo o distrito. Agora, a Câmara precisou buscar medidas legais para conseguir fazer a aposentadoria do Guarani. Sim, num primeiro momento, isso chegou no prefeito municipal de Jardinópolis, que era o Dr. José Luiz Marquió, apelidado de Gininho, só que ele não tratou o assunto com a seriedade que a Câmara queria, porque ele entendeu que fosse uma brincadeira essa questão de aposentar-se um cavalo, num primeiro momento. E a Câmara procurou a ajuda do Estado, através do CEPAM, que era um órgão de estudos e pesquisas de administração, querendo material, um parecer jurídico, inclusive, sobre a ideia de se aposentar um cavalo. E, mais uma vez, o assunto voltou à tona na prefeitura. E foi aí que o Gininho Marquió decidiu baixar uma portaria para a aposentadoria do cavalo guarani, porque esse órgão do Estado respondeu que a iniciativa deveria ser da prefeitura, que a aposentadoria de um servidor geraria o aumento das despesas da prefeitura. E aí, como é que foi esse processo, né? Ele foi aposentado e ele passou a ter algumas garantias. Exatamente, ele não só foi aposentado, como também o prefeito determinou que fosse dado a ele o melhor tratamento possível. Daí surgiu a ideia do paradoxo da realidade brasileira, o nome que o Guarani recebeu. Porque o prefeito entendia que aquele tratamento que ele queria que fosse dado ao cavalo deveria ser um tratamento essencial a todo aposentado, com direito à alimentação, e não era alimentação de capim, não. Era ração e frutas, coisa boa. Um cuidador para ficar com ele o tempo todo, no local que ele estivesse, um lugar decente e digno, nas palavras do prefeito, para ficar, e até mesmo transporte gratuito o Guarani tinha. Pois é, isso daí chama bastante atenção, né? Transporte gratuito. Vocês chegaram em algum momento, os registros históricos apontam que ele foi levado aí para algum lugar, para algum passeio ou não? Com certeza, havia uma caminhonete, inclusive plotado, Cavalo Guarani, que era a caminhonete que transportava ele, porque o Guarani começou a participar de vários eventos de aposentados e pensionistas.
por conta da Constituinte de 87, que foi daí que a repercussão passou a ser nacional e internacional. Ele virou, o Guarani, claro, ali teve um protesto com relação ao tratamento que todos os aposentados no país deveriam ter, e acho que é algo até muito atual, né, que devem ter até hoje. E também aí digamos, um outro protesto com relação ao tratamento dos animais. Exatamente, porque naquela época havia sido instalada a Assembleia Constituinte para uma nova Constituição, que foi a de 1988. E os aposentados começaram a reivindicar que os direitos deles ficassem assegurados na nova Constituição, como o direito a transporte, a saúde, a alimentação, na verdade uma aposentadoria que garantisse tudo isso. Até mesmo teve um aposentado do Pernambuco que escreveu à Prefeitura de Jardinópolis pedindo que fosse substituído pelo cavalo Guarani, para ter direito a todas aquelas, nós dizemos regalias, mas na verdade direitos essenciais dos aposentados. E daí que o Guarani começou a ganhar repercussão, porque nós temos um cavalo com tudo isso e um aposentado que não consegue pagar nem o aluguel naquela época, pelo valor da aposentadoria também. O Guarani foi o precursor disso, então. Agora, Luiz, a gente falou aí de repercussão nacional e internacional. Teve publicações em jornais como o The Washington Post, né, dos Estados Unidos, o Le Monde, da França. A coisa foi ganhando uma proporção que acredito que nem os políticos ali, os administradores de Jardinópolis imaginariam. Com certeza, o assunto foi longe. Inclusive, o Guarani recebia diversas correspondências. E uma dessas correspondências foi da atriz francesa Brigitte Bardot, que teve contato com a notícia no Le Monde, e ela era uma ativista já conhecida em favor dos animais. E ela escreveu ao Guarani, parabenizando pela iniciativa, desejando aí uma longa vida, bem sossegado. Cara, muito legal, né? E aí ele recebia essas cartas, chegava lá na prefeitura em nome dele. Sim, e tudo foi rigorosamente arquivado pelo Geninho Marquió. Então hoje nós conseguimos acessar as correspondências que vieram praticamente do Brasil todo, de todos os estados, pelo menos uma correspondência nós temos, e também internacionais. Ô Luiz, e como é que foi aí o fim do Guarani, né? Ele viveu até quantos anos? Como é que estava a situação dele ali depois da aposentadoria, mais velhinho? Num primeiro momento, ele foi levado para o Centro Esportivo de Jardinópolis, onde foi construído um estábulo especialmente para que ele ficasse com um cuidador responsável pelo tratamento dele. Havia até pintado na parede Guarani, o cavalo aposentado, tinha um desenho dele, era um lugar bem interessante. Depois, com a Cidade da Criança, que foi a última obra do Geninho Marquió, que era uma espécie de um parque zoológico, foi construído nesse espaço um local para que o Guarani ficasse, ele recebia visitação. Eu, quando criança, fui ver o Guarani nesse estábulo, havia plaquinha identificando quem era aquele animal. E depois, lá naquele lugar, ele faleceu, com a idade estimada de 38 anos. Ele faleceu no dia 9 de dezembro de 2001. Perfeito. Luiz, o nosso tempo já encerrou, mas eu estou com essa obra de arte aqui. Explica pra gente o que é ela, né? É um símbolo aí, lembra aí uma alusão ao Guarani. Quem fez? Essa obra do Neco Rosseto, um artista jardinopolense. Que a gente falou da outra vez, inclusive. Exatamente, nós tivemos um programa dedicado a ele. E o Guarani, assim como essa obra do Neco, ele ganhou diversas outras obras, como poesias, desenhos, pinturas. E essa escultura que representa um homem carregando o cavalo, que pode ter duas interpretações. Ou a do homem sustentando no sentido da aposentadoria, aquele animal cansado de andar sozinho, como também de elevando o Guarani como um troféu de Jardinópolis, uma história que alcançou o mundo. Perfeito. Luiz, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Visita na Record. Se você quiser saber mais histórias sobre Jardinópolis, é só acessar lá o canal do Luiz, Descobrindo Jardinópolis, no YouTube. Muito obrigado. Obrigado, Pascuim. Até a próxima oportunidade. Até.